Então tá, pessoal. A gente vai ler o livro de Esther. Mas antes eu queria fazer um apanhado aqui. As datas eu peguei da Bíblia NAA, tá? Eu botei uns talvez ali porque eu não achei na NAA e os caras não cravam muito as datas. Tá? Teoricamente, Adão e Eva teriam sido feitos pelo Criador por volta de 4.000 anos atrás, 6.000 anos atrás, né? 2.000 até Cristo e mais 4 para trás. Teoricamente, tá? A gente não sabe se é. Os grandes cientistas criacionistas, eles não cravam as datas com relação a isso. Pelo menos eu não encontrei. Daí, passado 800 anos, a gente não pode esquecer que no início eles viviam quase um milênio inteiro, né? Os primeiros criados. Daí depois Deus dá uma promessa lá que eles não viveriam mais de 120 anos. Então Noé surge em 3.200, que vai dar 2 até Jesus, mais 3.200 antes de Cristo. Tem o dilúvio, e Abraão vai aparecer em 2.000 anos antes de Cristo, ou seja, 4.000 anos atrás aproximadamente, tá? Não vamos se apegar exatamente nas datas, porque eu nem fiz questão. A NAA bota uma data, depois barra outra data, e tipo um range de, sei lá, 200, 300 anos de margem. Então não vamos se apegar, só vamos se situar na história, tá? Então, os patriarcas aqui, que a gente chama, né? Abraão, Isaac e Jacó, eles viveram aproximadamente 4.000 anos atrás. 2.000 anos até Jesus e mais 2.000 anos atrás, tá? José, que foi vendido para o Egito como escravo, ele viveu aproximadamente também há 4.000 anos atrás, mas ali no ano 1900 a.C., tá? Se tu quiser ler a história dele, tá em Gênesis 37. O povo ficou lá no Egito 400 anos, aproximadamente, tá? A gente até fala que eles pegaram a cultura dos egípcios. E o Moisés, lembra da história do riozinho lá? Ele foi criado pela filha, pela mulher do... E agora, gente? O faraó. E aí, gente? Êxodo 1. Foi pela filha do faraó. A filha? E chamou a mãe de Moisés para cuidar dele. Isso. Tá. Aí, eu não confio, né? Tem que olhar, né? Filha de faraó. Tá. 1.500 anos antes de Cristo foi o nascimento aproximadamente de Moisés, tá? Então nós estamos 2.000 mais 1.500, 3.500 anos antes de Cristo. 3.500 anos atrás, né? Com Moisés. Até Moisés, tudo que a gente conhece ali do Gênesis, porque essa parte aqui é Gênesis, tá? Até aqui é Gênesis. Aqui entra Êxodo, que é a parte do Êxodo da saída. Êxodo da saída do Egito, tá? Até aqui foi a tradição dos judeus foi contada de pai para filho, tá? Então pode até ter alguma coisa escrita. Eu li uma nota aqui na NAA, pode até ter, mas provavelmente que não tenha. Um pai contou para o filho e foi indo até Moisés escrever. Então, o que a gente tem hoje no Pentateuco, que são a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, foi falado até Moisés. Desculpa. O Gênesis foi falado até Moisés e Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio foi escrito por por Moisés. Meu Deus do céu. Deu para entender? Foi escrito por Moisés. Tá. Depois disso, vem Josué, vem com Josué lutar em Jericó, que é lá onde ele derrubou as muralhas lá e conquistou a terra de Canaã, tá? Aqui em 1400 a.C. Depois de Josué não deixou um sucessor. Josué foi o sucessor de Moisés.
veio o período dos juízes. Foram 12 juízes. Até eu esqueci de botar aqui. Foram 12. Cerca de... Botei 400, mas vamos dar uns 300, tá? Na conta não bate. Deus levantou juízes porque o povo de Israel se perdia. O juiz se levantava como voz de Deus para legislar sobre o povo, tá? Aí o último juiz foi o profeta Samuel. Porque, ó, eu vou falar os livros da Bíblia para vocês para ver se faz sentido, tá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, esses são os livros da Bíblia. Juízes, Ruth, tem um livro de Ruth ali. Josué, Juízes, Ruth. Samuel, que é o último juiz, e o povo em 1 Samuel 8 pede um rei. Não sei se tem até um meme do povo de Israel pedindo um rei, e daí o cara falando, o Samuel falando, mas ele vai cobrar imposto e vai ser ruim. Não, a gente quer um rei. Aí o Samuel vai lá e unge Saul. Vocês lembram da história do Saul? Sim? Todo mundo lembra. Ele unge Saul e Saul é o primeiro rei de Israel. Tá? Só que Saul faz uma coisa... Daí o primeiro rei de Israel é 1066. Antes de Cristo. Saul faz uma coisa que desagrada o coração de Deus e Deus escolhe alguém segundo seu coração, que é o rei Davi, que a gente fala a estrela de Davi. Isso está lá em 1 Samuel também, só não botei a referência aqui. 1 Samuel. Daí, em 2 Samuel, se eu não me engano, Davi morre, a velhice de Davi, e o filho dele com a Betseba, que é Salomão, nasce. E Salomão constrói o primeiro templo. Deixa eu botar aqui. Construção do primeiro. Vocês estão acompanhando? Tá ficando confuso? Tá dando para entender ou não? Tá dando para entender? Acho que tá ficando bom. Tá tranquilo? Tá dando para entender? Tá. Tranquilo, De não sei, boa. mas tá dando pra entender. Se vocês não entenderem, vocês fazem o panorama daí com o Rafaelzinho, né, Alan? Que ele vai falar sobre isso aqui de maneira detalhada. Esse aqui é o resumo para vocês entenderem. No ano de 962, o Salomão assume e é mais ou menos onde foi a construção do primeiro templo, que é o templo gigantão. Tá? O filho de Salomão, ele ouve o conselho de uma galera lá, de uns jovens, e ele acarca o povo no imposto. E daí gera divisão. Aí vai dividir as 12 tribos de Israel. Israel, lá em cima, lá. Israel, que é Jacó, tem 12 filhos, lembra? As 12 tribos de Israel, que são os 11 irmãos de José, tá? E tinha uma guria chamada Diná, que às vezes as pessoas não lembram dela, mas ela estava lá. Eles dividem assim, ó. 10 tribos fica pro norte. Cadê? Aqui. 10 tribos pro norte e 2 pro sul. 2 tribos pro sul. As tribos do sul é Judá e Benjamim. Daí a capital do norte fica Samaria. E a capital do sul fica Jerusalém. O Cristo vem de Jerusalém, né? O Cristo vem da tribo de... Ele é o leão da tribo de Judá, que é do sul, tá? Aí o que acontece? No ano de 732, ó, a gente já andou um bocado, tá? 931. No ano de... Porque daí começa a levantar um monte de rei no norte e um monte de rei no sul. Uns agradam a Deus e outros desagradam. E todos os profetas que tem na Bíblia, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, todos esses caras, eles são voz de Deus contra o rei, entendeu? Eles vão lá e falam, não, o que tu tá fazendo tá errado. Então são os profetas que profetizam contra o rei, ou às vezes, na minoria das vezes, a favor, tá? O norte cai para a Síria, aqui ó, a Síria. E o sul cai para a Babilônia, que daí vai acontecer o exílio babilônico.
É o exílio de Daniel. Lembra que a gente já fez retiro sobre isso? Exílio de Daniel, tá? Aí o povo, não vai todo mundo, né? Eles fazem uma seleção e levam as pessoas para Babilônia. Beleza? Nesse período aqui. O que a gente vai ler em Esther, ele está acontecendo aqui, ó. É o segundo império que governa sobre o povo de Israel. Tudo bem? O rei Ciro... desculpa, eu falei aqui, ó, cai para a Babilônia e o templo é destruído. E o templo é incendiado. Tem 10 minutos só. Incendiado. O templo é incendiado nesse ano aí, 586. Daí o que acontece? O povo fica em cativeiro lá na Babilônia e o rei Ciro, uma profecia que já tinha sido dada pelo profeta Isaías, se eu não me engano, ou Jeremias, diz que esse rei, o cara cita o nome dele, ele nem existia, cita o nome dele, ele surge e libera o povo para o povo ir lá reconstruir os muros e o templo. Vocês lembram disso? Que daí vai ser a história de Esdras e Neemias. Vocês lembram disso? Sim? Não? Esdras e Neemias, que a Priscila já pregou sobre isso, que eles reconstruíram o muro lá em 40 dias, 70 dias, uma coisa assim. Reconstruíram os muros de Jerusalém. Porque o rei Ciro permitiu eles ir. Depois tem o período dos gregos, e daí o romano já é quase em nós aqui, que é com Jesus lá. Que vocês olharam, todo mundo olhou o gladiador, sabe do que eu tô falando. Tá, deu pra entender aonde que a história de Esther vai se passar? Só me diz que deu pra entender. Deu pra entender. Deu pra entender ou vocês estão me mentindo? Deu pra entender. Deu pra entender. Deu direitinho. Deu de boa. Deu pra entender. Boa. Deu pra entender que passou Vai um dar pra monte de... entender mais ainda depois quando a gente assistir gravado. Tá gravado, tá gravado. Aprender bem. Se não bugar aquele bagulho do áudio. Já descobriu o que foi aquela vez, Henrique? Não vem de Não. novo aqui. Satanás tava no áudio. Ó, mas agora quando vocês forem ler, vocês vão dizer, isso tá acontecendo aqui, aquilo tá acontecendo lá não sei aonde. Porque é o mais difícil de ler o Velho Testamento, é tu te situar no tempo e no espaço, tá? Agora nós vamos começar o nosso estudo de hoje. Tá? Vamos correr aqui. De qualquer coisa eu abro outra. Nós vamos ler NAA, Introdução a Esther, tá? O autor e o título do livro de Esther. Como muitos livros do Antigo Testamento, Esther é uma obra anônima, ou seja, não tem nome, tá? Não tem nome, a gente não sabe quem foi o cara que escreveu. Pode ter sido Mordecai, tá? Mas vocês vão descobrir quem é o cara. As únicas dicas da sua origem são as suas referências sobre alguns acontecimentos principais da história sendo escritos em registros oficiais da corte ou emitidos pelo rei e seus representantes. É possível que o autor fosse alguém como Mordecai, que seria o tio de Esther, que tinha acesso a esses materiais e um grande interesse nas questões dos judeus. Sua familiaridade com os costumes persas da época sugere que o autor viveu não muito depois dos acontecimentos descritos. Entretanto, certas características do livro têm perturbado tanto leitores judeus como cristãos. O livro não menciona o nome de Deus, promove uma celebração não prescrita na lei de Moisés e possui um espírito aparentemente vingativo, considerado por alguns como ofensivo. Ainda no período da Reforma, o Martinho Lutero o criticou pelo fato de ser agressivamente muito judeu e por não ter conteúdo evangelical, ou seja, não falar do evangelho. Mas nós vamos ver que o Martinho Lutero não dá para pegar tudo que ele falava. Tá? Apesar disso, foi reconhecido como parte da escritura pelos judeus muito antes da época de Cristo. Uma longa tradição claramente evidente dos escritos judaicos logo após o Novo Testamento. Por exemplo, Joséfo afirma que essas escrituras dos judeus foram escritas desde a época de Moisés até Ataxerxes. Flávio Joséfo é um dos principais historiadores que a gente tem no meio eclesiástico, vamos dizer assim, no meio da história da igreja. Tá?
Portanto, parece considerar Esther como o último livro escrito no cânone judeu. A Mishnah apresenta um tratado completo, que discute a época e o modo de ler Esther publicamente na festa do Purim. Gravem esse nome, festa do Purim. O estudioso judeu Aquila inclui Esther em sua tradução da Bíblia hebraica para o grego, em 130 d.C. Ele está dizendo, se não é um livro judaico, por que todo mundo antes de Cristo ou de nós considerou como um livro judeu? Esse é o ponto da Bíblia de estudo aqui. Na igreja cristã, Esther foi listada entre os livros do cânon no Antigo Testamento no Concílio de Catargo, mas foi amplamente e talvez universalmente aceito pela igreja ocidental antes dessa época. Apesar de dúvidas sobre sua canonicidade, persistiram entre alguns na igreja oriental. Então passou pelo crivo, porque a gente sabe que o que a gente tem hoje nas nossas mãos foram várias reuniões, vários concílios para discutir sobre o quanto que a Bíblia, quanto que esse livro que está sendo debatido encaixa com os outros livros para formar o cânon que a gente tem hoje nas mãos, tá? Todo mundo sabe disso, né? Os concílios que foram acontecendo. Sim, todo mundo. Data. Como o livro de Esther é anônimo, não pode ser datado pelos anos de vida de seu autor. Entretanto, enquadra-se bem no período do qual a história se passa. O reinado de Assuero. 486 até 464. 486 até 464 a.C. Assim, provavelmente é essa época ou de logo depois dela. O tema. O livro de Esther relata como uma moça judia se tornou a rainha da Pérsia. Imagina, um império mundial e ela como a dama, a primeira dama. E várias vezes vocês vão ver que o Xerxes ele oferece metade do reino para ela, várias vezes. E ela fala que não quero, não quero. Você imagina a cabeça da Esther. Que a rainha Esther salvou o seu povo de um plano para destruir o seu povo. Ela é auxiliada por Mordecai, seu primo e protetor. O livro também explica como uma festa especial chamada Purim foi estabelecida para relembrar e celebrar a libertação que os judeus haviam vivenciado. Só antes de continuar aqui, a moral é que o diabo, vamos dizer assim, ele sabia que do descendente de Abraão viria o Messias. Então, qual que é a ideia do diabo? Destruir com os judeus. Sempre foi, por isso que até hoje os judeus são amados. Por causa que da gene deles, da genealogia deles, vem a salvação. O Jesus é judeu. Então tem essa questão do antissemitismo muito forte, até hoje. Propósito do livro, tá? Como seu conteúdo deixa claro, Esther foi escrito para explicar a origem da festa do Purim e para garantir que fosse celebrada por todas as gerações futuras do povo judeu. O livro também esclarece que atingiu seu propósito de forma que os judeus continuaram a observar o Purim até a atualidade. O livro de Esther é lido como parte das suas comemorações. A palavra Purim é derivada do termo persa pur, sorte, e lembra como Amã, o inimigo dos judeus, lançou sortes para determinar o melhor dia para concretizar seu plano de exterminar os judeus. De todas as celebrações dos judeus, o Purim é a mais secular e a mais alegre de todas. Atualmente, a festa é celebrada em um único dia, o 14º de Adar, em fevereiro ou março, precedido por um dia de jejum. As crianças recebem chocalhos, olha a viagem, recebem chocalhos. Assim, quando a história de Esther é lida, podem fazer barulho para abafar o nome do mau Amã, sempre que é mencionado. Outras celebrações incluem a troca de presentes, a doação de porções de alimento para os pobres, apresentações de teatros do Purim e uso de roupas típicas. Em Israel, há um carnaval do Purim. Essa festa se tornou uma celebração não apenas da libertação vivenciada nos dias de Esther e Mordecai, mas também da sobrevivência surpreendente dos judeus durante milhares de anos, apesar de tanta perseguição e dificuldades. Com respeito à história bíblica, Esther pertence ao período após o exílio babilônico, quando a Pérsia substituiu a Babilônia como poder governante. A história ocorre em Suzã, capital da Pérsia,
durante o reinado do rei Assuero, mas mais conhecido por seu nome grego, Xerxes. Então, Assuero e Xerxes é a mesma pessoa. Alguns judeus haviam retornado a Jerusalém, onde puseram usufruir de uma boa cota de controle sobre suas próprias questões, como descrito nos livros de Esdras e Neemias. Outros, como Esther e Mordecai, continuavam no exílio, como grupo minoritário. Os judeus eram vistos como suspeita e algumas vezes encaravam ameaças à sua existência, feitas por pessoas numa posição que pudesse atingi-los. A esse respeito, a situação de Esther e Mordecai era semelhante à de Daniel e seus amigos mais ou menos um século antes. Então a diferença é que os persas deixaram eles ir até Jerusalém, mas alguns continuaram em exílio. Os babilônicos não deixaram. Tá? Além do próprio livro de Esther, as principais fontes de informação